Tudo que é bom dura tão pouco, na verdade. Já chegamos ao terceiro e último vídeo dessa série sobre vascularização do sistema nervoso central. Agora aqui, olha, com essa duplastia da natureza. No primeiro vídeo, a gente estudou um pouquinho sobre alguns aspectos gerais, certo? No segundo vídeo, a gente estudou sobre as artérias. E agora a gente vai estudar sobre a drenagem. Como que acontece essa drenagem? Aqui mesmo no canal, a gente tem outros dois vídeos que vão ajudar a gente nisso, tá? Um dos vídeos a gente fala sobre vascularização do pescoço. Lá a gente fala, por exemplo, sobre a veia jugular interna, né? Que é a que drena basicamente toda a cabeça, né? O sistema nervoso central, certo? Nós também temos um outro vídeo falando sobre a circulação do líquido cerebroespinal, e a gente viu nele lá que as granulações aracnoides, elas drenam para uma estrutura chamada de seio sagital superior. Será que ele é único? Será que ele é a única coisa que drena o sistema nervoso central? Como que acontece isso? Nessa aula a gente vai estudar esses aspectos e muitos outros. Super legal, né? No final a gente vai ver algumas imagens de pacientes, de exames. É muito legal. Espero que você esteja gostando. Se você gostar, deixa o seu joinha, fala para alguém, segue aqui o canal. Não esquece de seguir a gente lá no canal, no Instagram, Entendendo Anatomia. Combinado? Vamos agora a essa aula, mas eu espero você aqui também nos próximos vídeos no canal. Tudo bem? Mas por enquanto, vamos para esse terceiro vídeo? Vamos? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou a professora de Anatomia. Vamos então agora continuar estudando aí sobre a vascularização do sistema nervoso central? Legal, né? Nos vídeos anteriores, nós estudamos alguns aspectos gerais sobre a vascularização do sistema nervoso central, estudamos num outro vídeo sobre as artérias que levam sangue para o sistema nervoso central, mas como que esse sangue é drenado? São veias, como acontece em todas as outras partes do corpo? Como que acontece isso? Vamos estudar então? A gente vai ver agora nessa aula que no sistema nervoso central, diferente do que acontece no restante do nosso corpo, as veias geralmente não acompanham as artérias, tá? Elas são muito maiores e mais calibrosas que as artérias, tá? Então, nas outras partes do corpo, principalmente nas veias profundas, elas geralmente acompanham as artérias, coisas que não acontecem aqui no sistema nervoso central, tá? Essas veias, elas vão drenar todas para os seios da dura mater. A gente vai ver que são seios formados ali por espaços na dura mater. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho, tá? E esses seios da dura mater, todos eles irão convergir para as veias jugulares internas. Lembra que nós estudamos lá a vascularização do pescoço? Que nós tínhamos lá a jugular interna, que era muito mais calibrosa, né? Ficava por baixo do músculo externo cleidomastoideo. Então, todo esse sangue vai drenar lá para as veias jugulares internas, que recebe praticamente todo o sangue do encéfalo, tá? Vai chegar lá nas duas veias jugulares internas, ok? As veias do sistema nervoso central, a gente pode dividi-las em dois grandes sistemas. A gente tem um sistema chamado sistema venoso superficial, tá? Que vai drenar ali todo o córtex, a substância branca mais adjacente ao córtex, tá? E esse sistema ele vai drenar através de veias chamadas de veias cerebrais superficiais, tá? E elas vão drenar diretamente para os seios da dura mater, tudo bem? E a gente tem um outro sistema, chamado sistema venoso profundo, o próprio nome já fala pra gente, né? Ele vai drenar regiões mais profundas do encéfalo. Quais são essas regiões? Por exemplo, corpo estriado, cápsula interna, diencéfalo, tá? Todas essas regiões mais profundas. E elas vão convergir todas, elas vão drenar todas para uma veia chamada de veia cerebral magna, nós vamos ver daqui a pouquinho na imagem, e ela vai drenar para o seio reto, tá? E esse seio reto vai drenar, é um dos seios da dura mater, ele vai drenar, acabar drenando também na veia jugular interna, tá? Todos vão chegar na veia jugular interna, tudo bem? Então, vamos começar agora a ver como que se formam aí, como se comporta essa dura mater para formar esses seios lá no sistema nervoso central, tudo bem? Então, nesse próximo slide, olha, a gente vai falar um pouquinho sobre a dura mater. Tá? A dura mater, lá na parte encefálica dela, tá? Não na parte medular, na parte encefálica, ela vai ser composta por dois folhetos, tá? Um que a gente chama de folheto externo, que vai estar aderido ao osso, como se fosse um periósteo, tá? E o folheto interno, tá? Esse folheto interno, ele vai formar pregas, tá? Que se adentram ali
em direção à massa encefálica mesmo, tá? E ela vai formar com essas pregas, ela vai dividir a cavidade craniana em compartimentos, tá? Então essas pregas dividem a cavidade craniana em compartimentos. Quais são essas pregas? A gente vai ter lá a foice do cérebro, que vai estar lá na fissura longitudinal do cérebro, tá? Separando lá em dois hemisférios. A gente vai ter o tentório do cerebelo, que ele fica mais no sentido transversal, ele vai ficar ali entre o lobo occipital e o cerebelo, tá? A gente tem a foice do cerebelo, que ela é bem menorzinha, ela vai estar dividindo lá os dois lobos do cerebelo, tá? Os dois hemisférios, aliás, do cerebelo. E a gente também tem o diafragma da cela, que fica lá em cima, perto da célula turca, tá? Vamos ver isso então nas imagens, como que acontece isso? Vamos dar uma olhada aqui então. Então olha aqui, olha. Nesse desenho, a gente tem aqui um esquema mais ou menos geral aí de como se comporta a dura mater, tá? Então ela vai ter aqui, olha, um folheto mais externo, ó, aderido ao osso, certo? E um outro folheto mais interno que vai ter uma ligação íntima lá com o aracnoide mater, né? E esse folheto interno, olha, que vai aqui, olha, fazer uma prega, certo? Um folheto, ó. Tudo bem? Então, a gente tem aqui já, ó, da parte interna, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, nessa outra imagem. Olha aqui, ó. A gente tem aqui a dura mater, o folheto externo dela, certo? Ó, tá lá aderido no osso. E o folheto interno, olha, que tem uma relação íntima, né, com a aracnoide mater, que tá aqui em verdinho, ó. Folheto interno vindo, ó, e formando aqui, né, essa prega aqui, ó, chamada de foice do cérebro, essa aqui, certo? Que ela tá aqui, ó, dividindo os dois hemisférios, tudo bem? Ela vai estar aqui na fissura longitudinal, tudo bem? Então, é mais ou menos isso. Veja que aqui, olha, quando eu tenho o folheto externo aqui, ó, o folheto interno que vem e faz, né, essa invaginação aqui, olha, ele deixa aqui, olha, um espaço, tá? Espaço. E espaço em anatomia, geralmente a gente chama de seio. Tá? Esse aqui, no caso, está mostrando para a gente aqui, o seio sagital superior, que a gente vai ver que é um dos seios que drenam aí o sistema nervoso central. Ele tem um papel aí venoso, tá? Então, quando a gente estudou lá o líquido cerebrospinal, a gente viu que as granulações aracnoides, né, olha aqui, ó, elas drenavam para o seio sagital superior, né, a grande parte delas. Então esse é o seio sagital superior que vai ter aí um fluxo venoso. Tudo bem? Nessa próxima imagem, olha, a gente vai ver essas pregas, né, propriamente ditas, tá? Então olha aqui, olha, formando aqui, olha, toda, né, a fissura longitudinal do cérebro, ocupando esse espaço aqui, olha, a gente tem essa aqui chamada de foice do cérebro, certo? A gente viu lá que a gente tinha uma outra chamada de tentório do cerebelo, que eu falei que tinha um sentido mais transversal, né, ó, olha aqui, ó, tentório do cerebelo. Lembrando, lá embaixo vai estar o cerebelo e aqui vai estar o lobo occipital, certo? Aqui, olha, tampando aqui, né, deixando só um espacinho para passar o infundíbulo da hipófise, e a gente vai ter aí o diafragma da célula, que também é de dura mater, tá? E nessa imagem a gente não consegue ver, mas aqui nessa região posterior a gente vai ter aqui a foice do cerebelo. Tudo bem? Então, com isso, vamos começar a ver agora com essas pregas, né, elas vão formar aí os seios, tá, da dura mater, vão estar bem relacionados com essas pregas. E agora a gente vai começar a estudar esses seios. Nesse próximo slide, olha aqui, a gente vai dar uma olhada no nome geral desses seios, vamos falar super rapidamente. Dá uma pausa, anota ou dá um print na tela para você acompanhando esses seios que nós vamos estudá-los todos agora, tá? Então vai ser sagital superior, sagital inferior, reto, transverso, occipital, sigmoide, cavernoso, petrosus, basilar. Ufa! Vamos dar uma olhadinha neles então? Deu print na tela? Então dá uma pausa, anota aí ou dá um print que a gente vai estudar cada um desses seios, certo? Então esses seios, vamos falar assim, são canais, certo? Venosos, eles vão ter esse papel de veia, tá? Então, eles vão ser revestidos internamente por endotélio, tá?
Então eles vão ter papel de veia, são basicamente aí veias, só que eles vão estar, né, situados entre esses dois folhetos aí da parte encefálica da dura mater. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, seio sagital superior. Ele vai estar, a gente chama de borda convexa da foice do cérebro. Então lá na foice do cérebro, na parte mais superior, vai estar o sagital superior. Paralelo a ele, basicamente, a gente vai ter o sagital inferior, tá? Que vai estar um pouquinho mais para baixo, na borda mais côncava, tá? Mas ambos lá na foice do cérebro. Então, os dois sagitais vão estar na foice do cérebro, tá? Então, se você quiser, dá uma pausa aí no vídeo, anota isso, dá um print, que aqui em alguns slides eu vou estar mais ou menos descrevendo onde estão esses seios, tá? Depois a gente vai ter o seio reto. O seio reto, ele vai basicamente unir esses dois seios, sagital superior e inferior, tá? Ele vai estar também lá na base da foice do cérebro, tá? Junto ali, quando ela se junta lá com o tentório do cerebelo, tudo bem? E um outro que a gente vai olhar aqui, chama-se seio occipital, tá? Esse seio occipital, ele vai estar lá na foice do cerebelo. Agora a gente vai ver que ela é bem pequenininha, né? Ela vai estar lá na foice do cerebelo e ele vai estar lá no osso occipital, já que o nome dele é seio occipital, certo? Ele vai estar lá no osso occipital. Vamos dar uma olhada nisso aqui, na próxima imagem? Então, olha aqui, olha. Nessa imagem, a gente vai ver alguns desses seios, tá? Então, olha aqui, ó. Essa é a foice do cérebro, certo? Na parte superior dela, ó, convexa, a gente vai estar aqui, ó. Seio sagital superior, tudo bem? Paralelo a ele, ó, seio sagital inferior. Unindo os dois, olha, tem um seio reto. O nome dele, seio reto, certo? E agora aqui, olha, na parte mais inferior, tá vendo, olha, essa preguinha aqui bem pequenininha? Essa prega pequenininha é a foice do cerebelo, tá? E aí, nela, né, nesse espaço aí, a gente vai ter esse seio aqui, chamado de seio occipital. Tudo bem? Então, já vimos aí, olha, 4, né, dos seios da dura mater. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Vocês perceberam, né, que aqui a gente tem uma dilataçãozinha, não perceberam? Ó, aqui atrás. Vamos falar um pouquinho dessa dilatação? Essa dilatação chama-se confluência dos seios, tá? Então, ou seja, esses seios confluem, ou seja, eles se juntam nesse lugar, chamada confluência dos seios, tá? É um espaço, o que é essa confluência dos seios? É um espaço mais dilatado, né? Ele fica ali na região da protuberância occipital externa, tá? Para vocês terem uma referência anatômica, né? Por fora, por dentro a gente tem a protuberância occipital interna, tá? Então por fora a gente tem a externa, por dentro a interna. Na interna vai ter essa confluência dos seios, tá? Quem vai desembocar nele, quem vai confluir nele, vai ser o seio sagital superior, o seio reto e o seio occipital, tá? Esses 3 seios vão drenar para ele. O sagital superior direto, né? O seio reto trazendo o do sagital inferior e o seio occipital também vai estar chegando nele. Então a gente tem esses 3 seios que confluem para a confluência dos seios, certo? Depois, né, que se juntou ali esse sangue, a gente está falando da drenagem já do sangue, então o sangue está sendo lá captado no seio sagital superior, se junta, né, lá na confluência dos seios. Do seio sagital inferior vai para o seio reto, chega na confluência dos seios. O occipital também vai chegar na confluência dos seios, certo? Aí, a confluência dos seios, ela vai drenar, ou seja, ela vai mandar esse sangue, né, para os seios transversos, direito e esquerdo. Já que a gente está vendo aí, mais ou menos, né? Então, olha aqui, olha. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Como que acontece? O seio sagital superior, olha, ela vem e drena aqui para a confluência dos seios, certo? O seio sagital inferior, olha, ele vem, drena aqui para o seio reto. O seio reto drena aqui, então, para a confluência dos seios, certo? Seio occipital vai lá e drena para a confluência dos seios. Tudo bem? Então, a gente já está vendo mais ou menos como que é o fluxo do sangue aí. Tudo bem? Agora, já que está vendo aí como que é esse fluxo sanguíneo, vamos falar um pouquinho, então, dos seios transversos, né? Já que a confluência dos seios vai mandar o sangue para eles. Então, os seios
transversos, eles são extensões horizontais, tá? Eles vão estar na horizontal, eles vão estar acompanhando a protuberância occipital interna, tá? Então, o confluência dos seios começa lá, eles vão estar acompanhando a protuberância occipital interna, certo? Indo em direção à parte petrosa do temporal. Tudo bem? Vai estar em direção à parte petrosa do temporal, aonde ele vai se tornar, né? Ele vai, quando receber sangue de outros seios, ele vai retornar, vai se transformar num seio chamado de seio sigmoide, exatamente porque ele tem um trajeto um pouco mais sinuoso, tá? Então, seios transversos. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nisso aqui, então, na imagem? Então, olha aqui, ó. Nessa imagem, opa, a gente acrescentou outros seios, certo? Então, a gente viu aqui, ó, seio sagital superior, sagital inferior, seio reto, seio occipital, confluência dos seios. Na confluência dos seios, indo para os dois lados, a gente vai ter aqui, ó, o seio transverso, tá? Ele vai estar ali acompanhando a protuberância occipital interna. Tudo bem? Seio transverso, depois ele vai virar lá o seio sigmoide, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, vimos toda essa parte aí superior e posterior. Vamos dar uma estudadinha como que acontece lá na parte mais anterior? Então aqui, olha, na parte mais anterior, a gente vai ter outros seios, né, chamados de seios petrosos, né, porque eles têm relação com a parte petrosa do osso temporal. Quando a gente olha o crânio por dentro, né, aquela parte mais volumosa do osso temporal, chama-se parte petrosa, certo? Então a gente vai ter lá um seio petroso superior, tá? Que ele vai acompanhar lá a margem superior da parte petrosa do temporal. A gente tem um outro seio um pouco menor chamado de petroso inferior, né? Ele vai estar localizado num sulco, né? Que vai estar entre o osso occipital e a parte petrosa do temporal. Tem um sulco ali, ele vai estar lá localizado nesse sulco, tá? Chamado de seio petroso inferior. Tá? Depois todos eles, né, vão drenar para um seio chamado de seio sigmoide, tá? Esse seio sigmoide que vai ser aquele que a gente falou lá agora há pouco, né? Continuação dos seios transversos, tá? Ele tem um trajeto, ou seja, ele se curva, digamos assim, de forma mais inferior, né? E medial, e ele vai sobre a parte mastoidea, tá? Ele vai passar sobre a parte mastoide lá do osso temporal. E aí, nessa parte mastoide do osso temporal, a gente vai ter um forame, tá? Chamado de forame jugular. Então, ele vai descer ali e vai indo em direção ao forame jugular para então drenar lá na veia jugular interna, certo? Vamos dar uma olhada nisso, então? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, agora, aqui, olha, nós vamos estar acrescentando alguns seios. Então, esse aqui, ó, esse petroso superior, ó, vai estar aqui, ó, seio petroso superior. Olha, o seio petroso inferior vai estar aqui embaixo, certo? Ambos indo para o seio sigmoide, certo? Que é quem também está recebendo todo o sangue desses outros seios aqui mais anteriores, certo? E vai estar indo lá em direção ao forame jugular, certo? Para drenar lá para a veia jugular interna, certo? Vale lembrar aqui, olha, tá vendo? Lembra que a gente falou lá atrás, que nós tínhamos dois sistemas de drenagem, né? Venoso superficial e venoso profundo, né? Que a gente falou que as veias do sistema profundo, elas drenavam para uma veia chamada cerebral magna. Então, essa aqui, ó, que tá chegando aqui para formar o seio reto, basicamente, né, para se continuar como seio reto, essa é a veia cerebral magna, tá? Essa aqui, então, é a veia cerebral magna. Então, aqui, ó, veia cerebral magna, tá? Então, a veia cerebral magna, a gente falou lá no começo que ela iria drenar para o seio reto, né? Olha aqui, ó, seio reto, a veia cerebral magna drenando aí, certo? Professora Lisley fala, professora Lisley prova, tá certo? Tudo bem? Vamos então agora
ver mais dois seios, a gente já está indo para a parte final da nossa aula, vamos ver mais dois seios agora numa outra vista, tá? Nós vamos ter aí outros dois, temos outros seios, tá? A gente está falando só dos mais importantes. Os seios cavernosos, são outros que nós vamos ver agora também, são seios que estão localizados na parte lateral do osso esfenoide, tá? E eles vão se estender lá da fissura orbital superior, tá? Até o ápice da porção petrosa do temporal, tá? É um conglomerado de seios, aí são seios grandes que vão drenar, vão ter aí também um plexo, tá? Venoso aí bastante importante, tá? E a gente tem um outro seio chamado de seio basilar, tá? Que ele vai estar lá no clivo. Clivo é uma parte da célula turca, tá? Posterior à célula turca lá. Vamos dar uma olhada nesses dois, então? Então, olha aqui, ó. Nessa outra vista, agora a gente está numa vista superior, né? Lá naquela outra vista a gente estava olhando numa vista medial, certo? Num corte sagital. Agora aqui a gente está num corte transversal, numa vista superior. Aqui a gente consegue ver alguns dos seios que nós tínhamos visto anteriormente, tá? Então a gente consegue ver aqui, olha, só para vocês se localizarem. Olha, o seio transverso, olha o seio reto, né? Aqui, ó, seio reto, seio transverso, a confluência dos seios aqui. A gente já não consegue ver aqui os sagitais, né? Porque eles foram cortados, tudo bem? Pra gente poder enxergar aqui, tá? A gente consegue ver aqui, olha, o seio sigmoide, que é para onde todo mundo tá indo, né? Olha aqui, olha, o seio cavernoso, que a gente falou, né? Ele tem dos dois lados, só que desse lado aqui a gente tá uma dissecação mais profunda, então a gente consegue ver, né? Então, olha aqui, olha o seio cavernoso aqui, certo? Olha o seio petroso superior, olha o seio petroso inferior, que a gente já tinha estudado, né? Olha o seio basilar aqui, certo? Então, todos esses seios, né, eles vão estar, todos eles vão chegar, em algum momento, lá no seio sigmoide, tá? Seja através do seio petroso superior, inferior ou diretamente, todos eles vão para o seio sigmoide, porque esse seio sigmoide é o que vai desembocar na veia jugular interna, tá certo? Tudo bem? Olha aqui, olha, no forame, lá no forame jugular, que a gente está vendo aqui, olha, junto lá no forame jugular, a gente vai ter, no mesmo forame, passando alguns nervos, ó, nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório, tá? Todos vão estar aí, indo juntos para o mesmo local, tudo bem? Certo? Visto isso, né, vamos dar uma olhadinha nesse slide aqui, onde a gente vai ver mais ou menos como que acontece esse fluxo, né? Então, olha aqui, ó, olha o seio sagital superior, o fluxo dele, né? Que a gente já falou lá atrás, né? Olha o seio sagital inferior, olha a veia cerebral magna, né? Chegando aqui no seio reto, olha o seio reto indo lá para a confluência dos seios, olha o seio occipital também chegando na confluência dos seios, e aí daqui todo esse sangue vai para onde? Vai pelo seio transverso, certo? Olha os petrosos aqui, ó, superior, inferior, também todos eles chegando nesse principal que eu coloquei em amarelo aqui, ó, que é o seio sigmoide, e o seio sigmoide, por sua vez, vai desembocar, vai formar lá a veia jugular interna, certo? Com isso, vimos como que se dá aí o fluxo, todo o fluxo de drenagem venosa do sistema nervoso central. Legal, né? Olha nesse exame aqui, olha, que a gente consegue ver exatamente essas estruturas, né? Por um exame. Olha aqui, ó, o seio sagital superior, a veia cerebral magna, olha o seio reto, a confluência dos seios, o seio transverso, o seio sigmoide, tá? Isso aqui é um exame de paciente, né? Olha numa vista, aqui a gente tá, a gente tá aqui, olha, numa vista lateral, certo? Olha aqui, nesse outro, né, numa outra vista aqui, olha, né, posterior. Mesma coisa, ó, seio sagital superior, a gente também consegue ver a confluência dos seios. Olha como que a gente consegue ver aqui, olha, o seio transverso, né, como ele está vindo das duas laterais em direção, saindo, né, da confluência dos seios. Olha o seio sigmoide, como ele tem esse trajeto bem sinuoso, né, aqui, olha, indo lá formar a veia jugular interna, tá? Olha nessa outra vista aqui, olha, a mesma coisa, olha o seio sagital superior, né? Olha aqui o seio transverso, como ele, saindo aqui da confluência dos seios, olha, como ele vai para as duas laterais e forma aqui o seio sigmoide. Percebe como é importante a gente estudar essa anatomia para a gente poder depois conseguir interpretar os exames dos pacientes? Muito legal isso, né? Então,
ótimo. Muito obrigada pela sua companhia, espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. É uma aula bastante complexa, mas muito importante. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, fala para um amigo para ele vir também curtir a anatomia com a gente aqui. Combinado? Então, muito obrigada pela sua companhia. Te espero nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!